Bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. No Instagram, nós somos o @extrapodcast, no Twitter, @extrapodcastbr, e nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com, lembrando que extra é XTRA sem o E no início. O podcast sai quinzenalmente, todas as terças-feiras de manhã, em plataformas digitais, como Spotify, Google Podcast e Deezer. No YouTube ficamos disponíveis na mesma terça, só que às 13 horas no horário de Brasília. Então nos sigam, deixem o seu like, comentem, mandem e-mail que a gente gosta dessa troca. Eu sou o Tonho e ao meu lado tem a Laura e o Hit, como sempre. E hoje temos participação especial da nossa fixa, que vem de vez em quando, que é a Tati. Oiê! E o Nivaldo também está aqui, porque nós vamos comentar as maiores polêmicas do X Factor, porque esse é o nosso episódio de número 100. Pois é, 100 podcasts. Oi, todo mundo, dá um oi pra galera. Oi, todo mundo. Olha, quase 100 episódios xingando o X Factor, porque tem alguns que não xingou, que a gente fingiu, né? Fingiu demência, não xingou, mas são muitos episódios criticando o Simon Cowell. Tem que ter paciência. Eu acho que se olhar com carinho, eu xinguei o X Factor até no episódio da RBD. Eu acho que sim. Né? Pra xingar o Simon não tem. Nossa, gente, são 100 episódios, tô muito chocada. Desde 2000 eu acho que essa nova era começou na época da Luísa, não foi, gente? Eu não tava no primeiro podcast, eu não tô participando. Foi em 2015 que a gente fez, até que na final eu, Laura e Tati, a gente foi na casa da Natália assistir a final do Nossa, foi em 2015? Tem 5 assim. anos, então, né? Pois Caraca, muito tempo de podcast. A gente, pioneiros, tá? Porque a gente tava fazendo podcast quando ninguém sabia o que era podcast. E agora super famosos podcasts por aí. Ou seja, não é? Tem que dar moral pra quem iniciou o negócio aqui no Brasil. A gente andou para que os outros pudessem correr, tá vendo, gente? Exatamente, o Extra Podcast andou para que outros pudessem correr. Escutou? Guarda dos podcasts. Esse podcast andou para que o milkshake chamado Wanda pudesse ganhar dinheiro e a gente não. Então vai ser assim. Pois é, a gente já passou de um podcast sazonal, né? Só na época do X Factor. Agora a gente comenta qualquer treta de reality show. A gente está aí para alegrar a terça-feira de todo mundo. Enfim, vamos começar então com as maiores polêmicas do X Factor, já que o nosso podcast começou falando sobre X Factor. É assim que a gente vai comemorar nosso 100º episódio. A primeira treta eu quis trazer porque eu acho que é a mais antiga do X Factor, se não a mais antiga, uma das mais antigas, que é a Emily Nakanda, que foi convidada a se retirar da 4ª temporada do X Factor por ter vazado um vídeo dela batendo numa menina. Vocês lembram disso? Que aí a Sharon saiu do palco, a treta toda rolou. Eu lembro agora que você está falando. Eu vou te falar que quando você falou Emily Nakanda, não lembrava. Mas aí quando você começou a explicar da Sharon, eu falei assim, eu me lembro disso. Eu acho que não faz nem... Nossa, eu acho que não faz nem um mês, gente, que eu fiz uma thread no Twitter explicando a eliminação dela, porque tem um vídeo, eu postei um vídeo no Twitter também, tudo, explicando porque ela foi a primeira participante removida, né, do programa, como ela tinha o quê? Era mais nova, era participante... Não, obrigada a se retirar. Bem diferente. É os termos jurídicos. Mas assim, eu que... Ela decidiu desistir da competição quando vazaram os vídeos dela, né? Que decidiu muito entre aspas. Que era a participante mais nova até então do X Factor, mas teve uma questão polêmica racial enorme também quando eu vi no texto do Caustano, porque a Emily era negra, não é, né, que não deixou de ser, e a menina que apanhou era branca, ou seja, na hora daquela época, que ano era? Que todo mundo sabe de quem todo mundo ficou do lado, né, não importa se ela tivesse feito o que 2007. foi. 2007, mas sério que a Emily até apontou uma faca, sei lá, gente, foi uma confusão, essa treta, e qualquer coisa que estiver falando errado não tem problema, tem 2 advogados nesse podcast que vão proteger a gente, a Adélia que lute. Teve a Sharon, na mesma temporada, a Sharon saindo puta da vida da bancada no resultado, porque eliminaram todas as girls, ela tinha a categoria das girls e tal. Mas as girls eram péssimas nesse ano. Demissão. Por isso que a Sharon ganhou as girls, inclusive. Não é? Sim. Qual foi uma coisa que tem a ver com a Sharon também, que ela jogou água na cara de alguém? Do Luiz. Do Louis, né? Essa é uma cena clássica. 2007, eu não sei se foi 2007, mas foi não.
É desses X Factors, assim, mais antigos, né? Eu acho que é 2004, 2005. Eu acho que é. Essa é uma cena engraçada de assistir, assim. Eu não assisti X Factor em 2002, 2003, 2004, mas sempre que você coloca coisa pra ver do X Factor, maiores polêmicas e tudo mais, também aparece essa cena da Sharon jogando água no Louis, né? Eu acho que é até um selo nosso do site, eu acho que é esse, que a Cheryl tava agora. Tem. É lixo, não é? Acho que é o nosso selo escrito lixo. Eu não lembro qual é, mas sei que tem também. A Sharon sempre protagonizou uns momentos assim, né? Ela com o Louis rindo da menina cantando, várias coisas dessa maneira. Enfim, essa é a primeira treta, antiguinha, não deu lá muita repercussão, porque na época não tinha internet igual tem hoje. Mas vamos para uma treta que deu tanta repercussão que quase cancelou o programa antes de começar. No X Factor Brasil, quando eles foram fazer a edição, começaram a fazer aquelas audições para filmar com aquele povo todo na fila, para entrar no estádio, para fazer a audição com os produtores. Só que rolou a polêmica que no dia dessas audições, só tinha um banheiro químico para uma cacetada de gente. E a galera queria ir no banheiro, mas se fosse no banheiro, perdia o lugar na fila, era uma treta que só. Vocês lembram dessa treta? Eu lembro disso, as pessoas Eu falando lembro que muito. ficaram 10 horas na fila para poder passar por uma audição na tenda. Eu lembro das pessoas revoltadas. E eu lembro de com- muita gente chocada que eles não estavam fazendo audição direto para os jurados. Eles estavam fazendo sim. na tenda. E o povo revoltado, comentando como se Mas- fosse uma grande novidade, que só rolava no Brasil, que nos outros que lugares fosse um grande não tinha isso. absurdo, né? Assim, é assim, como se fosse um grande absurdo, como se todo mundo que, sei lá, entrasse no The Voice e fizesse a primeira audição do The Voice, era a audição às cegas já. E aí a gente tentando explicar que não era assim que funcionava, que nem no UK era assim que funcionava e tudo mais. E todo mundo muito revoltado. Não, Pois ele a povo acha. gente passou muito pano para esse Factor nessa época, Esse né? povo achava o quê? Que o jurado ganhava, tipo, no UK, vamos supor o UK, eu acho que eu não sei quanto foi o maior salário, assim, mas vamos supor, a Cheryl ganhava 10 milhões de libras pra escutar 300 pessoas cantando por dia? Nunca, gente. Ninguém vai querer escutar. Nós tivemos 10 mil inscritos, você acha que as 10 mil pessoas vão cantar por jurados? Não vão cantar nem 1% desse direito, Nunca. sai. Eu acho que é no máximo 150, olhe lá, assim, e é um número bem reduzido, o que pra mim, ainda acho que é uma grande injustiça. É que um caso clássico que o povo adora fazer uma fanfic é da Mercedes, né, gente? De Glee. A Amber, ela foi eliminada do American Idol antes de sequer chegar pro Simon. E é a tour mais louca que existe na internet, dizendo que foi o Simon que reprovou ela. Simon não tava nem lá. Ah, é verdade, né? A Mercedes de Glee, e aí depois o pessoal do Glee foi se apresentar no X Factor e aí ela deu um super grito na cara do Simon, e aí todo mundo fica falando, chupa Simon, sendo que, cara, o Simon nem devia saber quem ela era, porque ela deve ter feito a audição em tenda e não passou, e ficou por isso mesmo, né? Exatamente. Como se ele se importasse também, né? Ele não tava nem Na aí, cara gente. dele. Pelo amor de Deus, o Simon algum dia ligou pra alguma coisa? Eu diria que não. Eu acho que ele só ligou agora quando a Seiko faliu, né? E olha, Que aí mexeu no poder aquisitivo, no mas bolso. assim, e no ego do homem hétero também, né? Verdade. E essa audição do Brasil, dando errado, eu acho que já começou a zicar o programa, porque eu acho que o programa já perdeu muita credibilidade só nisso. Porque a gente sabe como brasileiro é, né, gente? Também Brasileiro acho. pra reclamar. já, porque sim. porque primeiro que o X Factor Brasil teve uma divulgação do canal, mas a gente sabia que a maioria das pessoas que estavam assistindo eram pessoas que já conheciam o X Factor, então assim, e pessoas que foram lá tentar a audição, e a gente tem conhecidos que tentaram a audição, e então as pessoas já começaram a ficar desanimadas com isso e tudo mais, e aí, enfim, né? Começaram a desistir antes mesmo de começar a assistir o programa. E eu lembro também nessa época que eles só fizeram essas audições em tenda só em São Paulo. Então foi tipo todo mundo, norte a sul do Brasil, indo pra São Paulo, ficar 15, 16 horas na fila para serem maltratados, porque muitos relatos apontam que a produção super cagou para eles. Sim. E para tentar ou não ir para uma audição na plateia, que também era em São Paulo, e como todo mundo sabe, a Band não ia custear a passagem, a hospedagem de 10, 15 mil pessoas, pelo amor de Deus. Então, eu acredito que essa foi uma das grandes causas de tudo dar errado, porque a Band poderia muito bem colocar uma audição, pelo menos em cada região do Brasil, sabe? Poderia, seria mais fácil É o ter mínimo. O feito Brasil é um as país tendas. imenso.
ter feito as tendas, pelo menos nas principais regiões, assim, Sim. né? Eu Não precisava acho ter que feito em cada mostrou estado, mas... uma falta de planejamento desde já, como vocês falaram, já era uma ideia ruim do que viria depois por causa dessa falta de Sim, mas planejamento. foi feito às pressas também, eu lembro, né? Que foi anunciado que ia ter o X Factor, a gente chegou a debater aqui, será que vai ser ano que vem? Isso vai ser feito com mais calma ou vai ser logo no segundo semestre? E foi logo no segundo, acho que foi segundo semestre, né, gente? Foi logo Foi. no segundo semestre, muito rápido, e aí do nada já tinha todo mundo que ia entrar para as audições, lives, não sei o quê. Então, assim, não teve um planejamento muito bom. Eu acho que poderia ter sido um programa de sucesso, porque, cara, a Band refez o MasterChef. O MasterChef é perfeito. E a gente esperava isso do X Factor. Então, acho que faltou um pouquinho desse planejamento, assim, desse investimento que eles colocaram no MasterChef. Eles poderiam ter colocado também no X Factor, porque poderia dar certo. Pra finalizar minha parte, eu queria dizer que pelo menos valeu a pena, porque agora eu tô no meu currículo, aquele currículo de fã do X Factor, que finalmente eu pude conhecer um bastidor do X Factor, né, gente? Eu conheci, a Nath conheceu... A Nath foi também, A Nath verdade. foi na coletiva de imprensa e eu fui no dia dos resultados, na eliminação da Naomi. Ou seja, eu levei meu flop pra lá, pra uma pessoa boa ser eliminada. Inclusive, agradecer, porque eles convidaram a gente pra assistir, né? Eu não fui porque não Todos tive nós como ir recebemos mesmo. convite. Todos nós. Então, assim, Um painel, mas a gente não conseguiu ir. a Band Suzana. realmente foi muito legal com a gente, porque a gente fala de X Factor há muito tempo, e quando teve a X Factor Brasil, eles deram a oportunidade, a gente só mandou um e-mail falando pra eles o nosso histórico e tudo mais, eles convidaram a Nath, que era jornalista, pra poder ir lá na coletiva de imprensa. Rich foi assistir a eliminação, todo mundo ganhou ingresso, então, assim, foi muito bacana da parte deles, e se tiver de novo, a gente gostaria de participar até da produção. Fica aí a dica, Band. Não é? Fazer um marketing digital seria tudo. Exatamente. Né? Mas apesar que o MasterChef deu uma caída agora, né? Vai que eles tentam reviver. Eu reclamei tanto do MasterChef no podcast MasterChef que eu acho que eu não ia ser convidada, não. Mas não retiro a minha reclamação. A dignidade veio primeiro. Vamos lá. A próxima treta veio lá do X Factor Austrália. Eu não lembro de qual temporada foi, mas teve o Josh Brooks, que era um menino da categoria Boys, e foi eliminado, que eu digo expulso, antes do Live 1, ou se não me engano, antes do Live 2, que vazou ele pedindo nude pro povo no Instagram, e querendo trocar nude com as pessoas. E não foi o único que teve coisa assim, não. Eu lembro que teve uma dupla no X Factor americano, dos meninos, que teve uma treta parecida também, né? Eu só não lembro o nome deles. Foi o do britânico, foi o Brooks Foi Way. UK, não? Foi do Do britânico. irmãos UK. lá, os gêmeos. Eu pensei no britânico e falei americano, desculpa. Mas vocês lembram dessa treta do Austrália? Eu lembro. Será que é mal do nome, gente? Porque a dupla de irmãos era Brooks Way, o outro era Josh Brooks. Acho que o nome eu é acho meio... que era Brooks, Eu lembro porque quando ele foi eliminado no Live 1, ele não chegou nem a cantar. E o Adil, que também ia fazer isso, também estava envolvido, e o Adil foi eliminado. Então o povo até pensou na época que foi uma eliminação estratégica, sabe? Ainda bem que foi, né? Porque se não me engano ele eliminou a Sammy, alguma coisa assim. A Sammy eliminou ele, no caso. Mas eu lembro disso da treta, porque assim, a Austrália era bem mais rigorosa de X Factor. Tem um X Factor melhor, é o da Austrália. Mas eu lembro que repercutiu muito, porque a gente não tinha visto esses participantes pedindo nudes das outras de fãs e fazendo uma live clandestina, porque a Austrália não deixava nenhum participante ter contato com fora. Ia ser só os contatos com eles mesmos. Ele pediu nude, ficou pedindo, parece que até chegou a enviar nudes também. Então, podia ter até processo de assédio depois, né? Então, não sei, eu acho que eles cortaram logo mal pela raiz. Eu acho que ele chegou a cantar sim no primeiro live, Rich. Porque o Carmelo, ele veio pro Live 2, que era o baixinho, do narigão. Verdade. Eu lembro que ele foi bem elogiado também pelos jurados. Eu não lembro a música que ele cantou, né, 2012. Eu lembro que ele tinha um estilozinho meio R&B, né, querendo cantar e fazer um rapzinho ao mesmo tempo. Sim, sim. Eu lembro disso. Outra treta que teve lá na Austrália, aproveitando o gancho, foi a Dani com comentários machistas para Regan. É verdade, essa treta foi interessante. Galera, o pior é que esse aspecto específico, na minha opinião, é uma das 3 melhores temporadas da história de todos os X Factors, né? Que é Eu 2014. concordo completamente. A temporada da Regan e do Dean, não é? Nossa, eu assisto apresentações do Dean até hoje. Eu realmente chamo ele da muito Regan até hoje. E tipo, eu lembro que a gente tava
né, no pessoal do Facebook, tava tão compenetrado que, tipo, a gente chegava a acordar 4, 5 da manhã pra Sim, para poder ver o resultado. pra Nossa, eu lembro. live, pra acompanhar Tipo, os vídeos sendo upados e tal. E aí eu lembro que nessa apresentação, que foi quando ela cantou Creep no top 5, porque, né, contexto, que ela tava com um vestido de decote, franjas, não é? a Regan no top 6 foi pro bottom, né, e apareceu o vídeo dela, né, antes da performance, falando que tava triste, né, com a situação e queria se reerguer. Aí ela vai cantar Creep, como a Tati falou, com o vestido vermelho, tomara que caia, belíssimo. A apresentação foi incrível. E aí chega a Danielle Minogue e faz o que faz. E aí eu lembro que quando o vídeo foi upado, a gente tava no Facebook, e nossa, foi uma comoção geral. Todo mundo muito irritado com Danielle Minogue. A gente já tava falar muito daquela irritado coisa. desde o começo, né? Desde 2013. Desde 2013. Eu ia falar, ela não fez isso antes com o... Ai, como é que é o nome daquele cara? O Danil. Daniel Wilson? Que ela tentou tirar ele do armário, né? Que a gente falou em outro episódio. Escuta o episódio sobre racismo, galera. Vamos lá. Deem o play, compartilha, dá o like. Esse episódio de racismo é provavelmente um dos melhores podcasts que a gente fez. Foi muito bom. E eu lembro desse caso, e eu acho que a Dani ela sempre quis fazer esse tipo de coisa que mostra o preconceito dela e mostra também uma necessidade patológica de minar outros candidatos Exato. razões fora do programa. Eu acho que, então, eu gostei muito da Cher Lloyd em 2010, né? E eu sempre senti que a Dani, para ela conseguir elogiar um act, ela tinha que desmerecer outro. Ela nunca conseguia focar, às vezes, só na apresentação de um act ou só na apresentação. Ela tinha que desmerecer por alguma coisa por trás. E ela sempre inventava algum ponto para desmerecer a Cher e sempre inventava algum outro ponto para desmerecer a Kate. A Laura não vai concordar comigo na parte da Kate, mas eu continuo achando. E eu já tinha essa birra com a Dani desde 2010, porque ela ia forçando coisas que o público ia assimilando e incorporando, as pessoas iam ficando com raiva. Foi exatamente o jeito que ela utilizou para poder acabar com a Regan na temporada da Regan, que começou a temporada sendo a favorita e aí quando ela fez esse comentário falando que a Regan queria ganhar votos com esse vestido sexy demais, tipo, cara, de onde ela tirou isso, sabe? Era roupa que provavelmente a produção deu pra menina, ela sabe que a produção dá esse tipo de roupa, sem contar que ela sempre tava usando um decote enorme também. Então, assim, ela não pode ficar falando do decote dos outros. Primeiro que é completamente machista ela falar isso, e segundo que, cara, se você usa decote, por que você tá falando do decote dos outros também, sabe? Então, eu acho que enfim, a queda da eu Dani... odeio ela. A queda da Dani, assim, pra mim, né, pra mim que eu gostava dela nas primeiras temporadas que eu acompanhei, foi quando ela foi pra Austrália. Eu acho que ela mudou, aí mostrou a verdadeira cara dela. Ela mostrou... eu acho que ela sempre mostrou a verdadeira cara dela. Pra mim, a Dani é uma invejosa, tem inveja da irmã dela e tem inveja de todas as outras mulheres que são, tipo, são melhores que ela, são mais inteligentes, são mais expressivas, são mais engraçadas, são mais bonitas, enfim, acho a Dani uma invejosa de marca maior, eu detesto ela. Pois é, lembrando que ela entrou no X Factor porque ela tava pegando o Simon, né? Eu não sabia disso. Nossa, foi por isso que o Simon também brigou com a Dani. Foi, gente. Foi por isso que... A Sharon surtou falando que a Dani era a... Como é que eu posso falar isso sem ser indelicado? Seja indelicado. Seja indelicado. Tá, a Sharon fez uma entrevista falando que a Dani era a putinha do Simon. Meu Deus do céu, eu não acredito. Depois foi. Eu amo como a Cheryl é tipo uma mulher das ruas, né? Ela não tem pudor nenhum pra falar de nada, meu Deus. E foi um dos motivos que ela saiu do palco. Além dos actos dela serem eliminados e serem horríveis, era por causa da Dani. Gente, eu tô tão Spotlight chocada que a quanto Dani vocês, tinha em sério. 2007. Eu tô muito chocada. Eu tô muito chocada. E eu achava que, tipo, a Dani tinha ficado com inveja da Cheryl, porque, lógico, claramente, quando a Cheryl entrou, ela virou a menina dos olhos do Simon, né? O Nive tá falando da Sharon Osbourne. Da Sharon. Tá. Sharon fez essa entrevista. 2007. A Cheryl Cole, né? Fernandes Versini. Era... O negócio é que a Cheryl sempre foi a girl next door, né? Enquanto a Dani já era aquela coisa mais mulherona. E aí
mudou o foco. A Cheryl sempre foi queridinha pelo Girls Aloud, entrou no painel, Quando bicampeã. Girls Aloud cantou em 2007, deu pra ver que todos os olhares do Simon estavam em cima da Cheryl. Eu já tinha reparado isso Gente, naquela época. e Beyoncé, né? Beyoncé em Pelo amor de 2008, Deus, né? Dani Minogue nunca conseguiria. Nunca conseguiria. Enfim, a Dani, resumindo a treta, né? A Dani é uma invejosa. Não é? Enfim, vamos então para a próxima polêmica, que a gente tem um podcast inteiro para ela, que é a Enfim, Misha. depois de Tati meter o pau no Dani Minogue. Enfim, é isso. Pois bem. Mentira, não sei, acho que não. A gente tem um podcast inteiro para falar sobre a treta da Misha B e o racismo no X Factor UK, não só no X Factor, mas em programas assim no geral, né, de reality show. A gente tem o podcast número 92, o Nivaldo participa. É muito bom esse podcast, a gente destrincha toda essa história, bem informativo, bem divertido, a gente assim, né, divertido a gente conversando, né, não o tema, óbvio. Mas é interessante de assistir, eu acho que é um dos nossos melhores episódios, e foi um problema que a gente parou para pensar em muita coisa errada que aconteceu no X Factor, né? Sabe o que eu acho interessante nesse caso do racismo, assim? Que a gente isso aconteceu, do caso da Misha, foi em 2011, e a gente tá falando dele só agora. A gente fez esse podcast e a Misha só falou disso agora. E eu acho que isso é importante a gente falar também, que como mudou uma certa abertura para as pessoas poderem falar sobre isso, porque eu não acho que a Misha falaria isso 5 anos atrás. Então eu acho que esse podcast é muito legal para isso, que a Leona também falou sobre coisas, a gente teve várias pessoas falando, eu acho que é importante ouvir esse podcast, que é muito legal sobre o assunto, e até para repensar as nossas atitudes assistindo. A gente fala muito disso no podcast, para a gente repensar nosso sentimento assistindo reality show e assistindo a própria temporada. E eu até falei com os meninos, né, que assim que eu gravei, assim que o episódio saiu, alguma pessoa aleatória no Facebook colocou a reaçãozinha de raiva em vários comentários meus falando da Miss de 2011. Eu falei, pronto, agora a pessoa vai me cancelar na internet, vai colocar no Twitter que eu sou uma pessoa racista. Gente, eu já fui, né? Não tem pra que ter vergonha de admitir. Mas eu achei engraçado. Foi tipo, no outro dia que lançou o episódio, eu recebi tipo 30 notificações só com a carinha de raiva de vários comentários. Mas é isso aí. Vão lá e escutem o episódio. Isso foi irônico, porque as branquelas do podcast foi eu, Tom e Laura naquela época, assim, a gente gravou, né? A gente podia procurar comentário da gente, e a gente falando da Misha e... E não fizeram isso com a gente, fizeram isso. E fizeram comigo. Eu falei, gente, que... O único que tem local de fala no episódio é o Nivaldo, e logo foi caçado. Eram comentários podres, eu não vou dizer que não eram. Eram comentários horríveis, que eu não vou falar aqui porque, né, não é o caso. Mas isso aconteceu e eu fiquei, tá, galera, é o preço da fama, né? Vamos lá, vamos pagar o preço da fama. Não, e eu acho engraçado a pessoa fazer isso depois de ouvir o podcast, porque no podcast você fala sobre isso também. Que você pensa, como você mudou na sua relação com a Misha. Uma das coisas que eu mais sei claro que eu assisti a temporada em 2020 e é outra coisa. São outros olhares. O ser humano evolui, né? Graças a Deus. Mas tem gente que parece que não, que fica procurando comentário antigo dos outros. Enfim, essa da Misha B não vamos falar muito, porque já tem um podcast específico para isso, e é muito bom. Assista o episódio 92. Que, né, 92 a 8 podcasts atrás, meu Deus do céu. Ok. Próximo caso foi engraçado, que é o caso de drogas no X Factor, que o Frank Cocosa foi expulso por estar usando drogas nas instalações do produção. Convidado a se retirar. E é ótimo o momento que a Kelly descobre no meio de uma entrevista, a Kelly Rowland era jurada, ela descobre no meio de uma entrevista que o menino foi expulso e ela não sabia. Foi muito bom, ótimo momento. Vocês lembram dessa treta do Frank? Olha, eu lembro de toda a trajetória de Frank Cocosa, porque é uma das coisas mais absurdas que já teve no X Factor. Assim, Frank Cocosa foi um experimento errado do início ao fim. A gente comentou essa temporada recentemente, então eu tive a oportunidade de rever Frank Cocosa.
Que bosta. Mas assim, eu acho interessante que o Frank Cocosa, eu acho que eles estavam esperando alguma coisa para poder expulsar ele, porque não estava dando mais. E aí ele deu de mão beijada. Sabe, o que eles faltavam para expulsar ele do programa. Eu acho que a própria existência dele no programa já é uma polêmica, não necessariamente eu também acho. o caso das drogas. Os casos das drogas foi tipo assim, finalmente uma razão. Mas a própria existência dele, ele entrando lá, mostrando com a bunda tatuada, eles colocaram ele para ser polêmico. Ele era a polêmica da temporada. O Gary defendendo ele, eu imagino a vergonha que o Gary deve sentir. Nossa, cara, eu imagino a vergonha que o Gary não deve ter hoje. Eu não sei se, tipo, ele teve oportunidade que nem a gente teve de reassistir. Eu não diria nem que isso é uma oportunidade, né? Diria que isso é um presente de grego. Obrigado, Rich. E, e, cara, se o Gary assistisse isso, com certeza, ele teria muita vergonha. Porque, cara, o que o Frank fazia em cima do palco era um ultraje com o público. Era vergonhoso, sério, era vergonhoso. Eu acho que eles começaram a se dar conta de que realmente estava vergonhoso demais e foram cavucar um motivo para ele poder ser expulso. Porque eu não sei o que deu nas meninas do UK naquela época, porque elas simplesmente estavam votando nele, cara. Mas eu acho que talvez esse caso de drogas já estava vindo acontecendo, sabe? E aí eles saiu queriam... do controle? Talvez tenha saído do controle, porque se você pegar a votação, ele sempre estava muito perto de ir pro bottom. Então ia chegar uma hora ou outra, ele não ia chegar no top 7, no top 6, ele não ia chegar no top 5, como por exemplo o Wagner fez. O Wagner causou brigas e brigas durante a temporada toda e não foi expulso. Se vocês lembrarem, o Wagner foi colocado num hotel nas últimas semanas. É verdade. Porque tinham brigado com ele. Ele tinha brigado com o pessoal. Eu não lembro agora com quem ele brigou em especial. O Wagner não deu declarações da Cheryl também, e aí no meio depois de uma apresentação a Cheryl falou que ficava muito feliz de vir de conjunto habitacional, não sei o quê, que o Wagner falou das origens dela, e aí eu lembro que ela deu um puta de um esporro nele, e aí ele foi um momento meio awkward, assim. Foi porque ele falou que ela não devia acreditar em tudo que ela escuta da mídia, que fala mentiras dela. Cara, ele deu um tapa de pelica muito bem dado nela, porque ela ficou muito constrangida. Mas eu não tinha pensado nisso que você falou, Nivaldo, faz sentido, sabia? Foi uma coisa... A própria existência dele foi tão fabricada dentro do programa, dele ser um playboy, dele ser um coisa, que faz sentido, assim. Era só a forma de criar mais uma situação pro programa para dar polêmica. Gerar notícia, porque faz sentido mesmo. Vários takes do Frank é ele bebendo, é ele se divertindo, é ele, né, sendo o garoto festivo que vai pra festa e vai a fazer azaração, né, falando que nem a minha avó, né, vai flertar. E claro que uma pessoa dessa ia consumir drogas. Se dentro ou fora da casa, ia, porque o cara mostra a bunda em rede nacional, o cara não vai, né? Pelo amor de Jesus Cristo, galera. E ele tinha cara de decidir, pra mim, sempre teve. Sim, e tipo, foi só mais um motivo pra ITV colocar Buzz numa temporada com narrativa muito questionável e tentar meio que abafar o caso da Misha, porque ela já tinha ido pro bottom mais de uma vez, se não me engano. E aí rolou tudo isso. Porque, tipo, pra mim, 2011 é uma grande bola de neve de acontecimentos errados até a final, que quando o Little Mix ganha. O Frank é só mais um desses. É só mais um caso desses. E eu tava procurando aqui, Frank hoje é pai de família. Tem uma filhinha, ou um filhinho, não sei. Parei pra ver, eu sei que tem um bebê. Mas ele não gosta, ele fala que é a pior experiência da vida dele. Não, minha filha, se eu fosse Frank, eu também ia achar que era a pior experiência da minha vida. O que esse garoto passou de vergonha não tá escrito, não. Eu lembro que eu fui pesquisar ele alguns anos atrás e ele falava isso. Sabe o que eu fiquei pensando outro dia, que eu queria saber por onde anda? A Honey D. Por onde anda a Honey D? Nossa, Honey D, caraca, que inferno. Um beijo, Honey D, se tiver um beijo, Honey D,
Manda uma mensagem falando o que você tá fazendo. Não é? Olha, ela tem quase 100 mil seguidores no Instagram, gente. Ó, Eu não Boa. duvidaria que ela esteja fazendo a mesma coisa que ela já fazia. Só que ela deve estar fazendo agora com, sei lá, gera com um toque de Virou humor, né? Enfim, crossfiteira. acho que deve estar fazendo a mesma coisa Fazer- pro Instagram, TikTok. De repente a Honey tá no TikTok. E vocês viram que a Janet Devlin agora é marombeira, né? Sim. É, sim. A gente Ela é o comentou quê? isso em um podcast sobre... Marombeira, toda tatuada, tá belíssima. Janet Eu lembro, Devlin. eu acho que foi ano retrasado, ano passado, que ela colocou no Instagram dela. Gente, olha o que eu recebi. Era um comentário do vídeo dela falando que ela tinha que tentar se inscrever no X Factor Nossa, 2019. Ai, Cara, mas uma pessoa falar pra você comentar no seu vídeo, você tem que se inscrever no X Factor de 2019, isso é uma crítica. olha, é Não é um mesmo. pouquinho, ela Real. tá indo contra você, eu só queria avisar. Mas Real. eu amo que a gente começa falando do Frank Cocô, aí isso virou uma fofoca de por onde anda. Falando em se inscrever no X Factor, alguém que daqui a pouco vai receber um comentário desse é a própria Cheryl, né? Porque, coitada, tá sumida. E, inclusive, vamos falar sobre a demissão dela do X Factor americano. Meu Deus. É um Começou assunto errado. muito sensível e delicado Eu pra mim. estava esperando por este momento. Sabe? Gente, vamos pensar aqui. No X Factor brasileiro, nas audições, já deu a treta de não ter banheiro. No americano, demissão da Cheryl. Tati, vamos começar com você, que é a maior Nível da Cheryl. 23. Ai, gente, é um assunto sensível pra mim até hoje, porque as Deixa eu te dar- expectativas foram tantas. Porque, assim, eu não era fã só da Cheryl jurada do programa. Eu era fã da cantora Cheryl. E quem é fã da cantora Cheryl sabe que sempre que ela vai se lançar, há uma expectativa de que ela vai conseguir. Embora a gente saiba que ela é preguiçosa e ela não vai nem tentar, mas sempre tem aquela coisa do será que vai ser um viral ou alguma coisa assim. Então, assim, ela ir ser jurada do X Factor dos Estados Unidos, pra gente significou uma porta de entrada dela, das músicas dela no mercado americano. Então, assim, ela sendo famosa no mercado americano, significaria que ela poderia vir no Brasil. Então, eu já tinha fantasiado tudo, gente. Eu já tinha certeza de que a Cheryl ia cantar no Rock in Rio. Enfim, e aí eu tava com expectativas super altas e tal, e feliz da vida, divulgando o X Factor pra todo mundo, porque eu sabia que também Estados Unidos, geral ia querer ver. Que foi o que aconteceu, teve uma audiência grande das pessoas do Brasil. E aí, quando saíram as fotos, eu senti que ela ia ser demitida quando eu olhei aquela roupa dela, gente. Aquela roupa roxa, com uma calça laranja, um cinto azul, sendo que a calça... Ah, não, a calça era roxa, né? E a blusa era laranja. A blusa era laranja e o cinto azul piscina, sendo que a calça não dava pra ver Era o sapato color dela. blocking, cara. Tava na moda na época. Nossa, não sei, Laura. E aí, e a Cheryl, na época, ela ainda estava sendo criticada pelo peso dela, porque ela estava acima do peso dela normal, ela estava com umas bochechas enormes. E aí, tudo bem, mas assim, eu achei que ela estava maravilhosa, segui feliz da vida, mas falei, cara, isso com certeza não vai dar certo. Mentira, você E não aí- gostou daquele cabelo. Não, o cabelo eu não gostei, realmente não teve como. Mas eu achei que ela tava linda, porque eu amei essa fase da Cheryl mais gordinha, assim, gordinha, né? Que termo horrível, mas assim, mais Que bochechuda, é enfim. pós-malária, né? Foi pós-malária É. real, assim. E, cara, eu não achei que o Simon ia conceito. sacanear ela dessa forma, porque até Cara, ele então sacaneou ela muito era ela. a menina dos olhos do Simon. E aí, tipo, ela gravou, teve uma outra gravação, e aí começou toda aí a Nicole Scherzinger apareceu. Só que falaram que a Nicole Scherzinger ia ser a apresentadora, ela não ia ser jurada. Então, assim, até aí tudo bem, Nicole Scherzinger apresentadora, faz sentido? Nenhum, mas ok. Cheryl de jurada, e aí, num dia dessas gravações, apareceu que acho que a Cheryl foi embora, e a Nicole entrou no lugar dela, e aí começou todo a polêmica, né, será que a Cheryl foi demitida e tudo mais, e aí a Cheryl, tipo, falou lá que tinha sido demitida, que o Simon nem tinha falado nada com ela, e que, teoricamente, o motivo da demissão dela teria sido o sotaque dela muito forte, muito britânico, que os americanos não iam entender. E assim... Não faz nenhum sentido, cara, porque a Adele já tinha ido em vários programas americanos com aquele sotaque dela carregadíssimo e os americanos, todo mundo entendendo o sotaque dela, né? E não faz e faz menos sentido ainda se você pensar que 2 anos depois o Simon contratou a Paulina Rubio, que falava um inglês também que ninguém conseguia entender o inglês dela.
ela para poder ser jurada do programa. Então, assim, foi uma demissão que foi muito mal explicado o que aconteceu ali. Eu realmente fiquei muito sentida e eu fiquei muito triste. Eu fiquei com ódio da Nicole Scherzinger que dura até hoje. Eu não consigo conceber a Nicole Scherzinger e eu tive que conceber ela várias vezes, porque depois ela voltou como jurada em X Factor UK 1 milhão de vezes. E tem a polêmica de que ela e a Nicole Scherzinger e a Sharon se encontraram no camarim lá do X Factor nos Estados Unidos e a Nicole, segundo Cheryl, cantou uma música inteira da Cheryl pra ela e ela ficou sem saber o que dizer. E aí, enfim, muitas mágoas. O Brian fala que a Nicole conta essa história de forma errada. Ele falou, depois que o livro saiu, que ela cantou de uma forma a homenagear. E a Nicole cantou de volta pra ela. Ah, que a Cheryl cantou. Brian. Eu não duvido. Eu tenho certeza que a Cheryl deve ter cantado alguma coisa de Pussycat Dolls. Tipo, eu não acho que é uma atitude... Esquisito seria Nicole Scherzinger conhecer alguma música da Sheryl Cole Parece que ela da chegou Inglaterra, né? cantando, Isso seria esquisito. De forma de amizade. E aí ela cantou de volta. Só que a Cheryl... Diz o Brian. Quem é Brian? O que era o diretor coreógrafo. O Brian Friedman, que o Simon também raptou ele para os Estados Unidos, né? Eu não sei, eu não confio no Brian Friedman, porque pra mim ele é uma gay vendida e ele devia ser apaixonado por Pussycat Dolls e ficou do lado da Nicole Scherzinger porque, obviamente, ela tinha mais dinheiro, era mais influente e famosa. Então eu não acredito na versão do Brian Friedman, falei. Tá vendo, gente? Como eu falei que a Tati gosta de puxar briga com a fanbase da Nicole e da Dani, ela fez as duas coisas num podcast só. Esse é o 100º episódio. Mas eu sou fã da Cheryl. Eu não tô aqui falando como membro do... esse comentário agora é meu. Não foi como membro do Exa Podcast, que eu tenho que ser ponderado e pensar em situações. Eu falei claramente como fã da Sheryl Cole, porque eu sou. Meu Deus, é que essa treta foi a que mais perpetuou ao longo do X Factor, né? Porque a Cheryl era todo ano, ela processou o X Factor. Ela rendeu uma quebra de contrato milionária pra Cheryl. Ela levou todo o dinheiro Ela levou todo o dinheiro do X Factor dos Estados Unidos, que depois ficou com uma produção mequetrefe. Ela foi estrear o single novo dela. Pra quem não sabe, a Cheryl era famosa na Inglaterra. E ela sempre conseguia primeiro lugar. Quem era aquela ruiva, gente, que roubou o maior número de primeiros lugares dela? A Jess Glynne. Isso, essa aí. Até então, a Cheryl sempre estreava em primeiro lugar. E aí ela ia estrear. Ela era famosa. Ela era, né? Rest in peace. E aí, na época, a Cheryl foi estrear um novo single dela, que era um single que ela tava pretendendo fazer uma estreia global, que era Calm My Name, meu Deus, eu nem lembro a música. Calm My Name, e ela resolveu estrear o single dela no The Voice UK, e não no X Factor, no X Factor UK. E o Simon perguntou se ela queria, tipo, ela negou e fez a estreia dela no X Factor UK com o will.i.am lá e tudo salto, mais. Não é? Que fez o polêmico salto, que ela ia saltar de não sei quantos metros e tudo mais. Enfim, ela programou uma puta apresentação que, obviamente, ela não teria se programado pra fazer no X Factor. Pra poder jogar na cara do Simon, assim. E, enfim, foram anos e anos de briga até que eles fizeram as pazes, o dinheiro falou mais alto, eles fizeram as pazes e hoje em dia eles são amigos. A Cheryl chegou a voltar para o X Factor UK depois disso, mas a relação nunca mais foi mesmo. Ficou abalado mesmo. Olha, não só ganhou dinheiro, como quem não sabe ainda, a Cheryl é uma das produtoras executivas do X Factor. Exatamente. Gente. Ela recebe dinheiro agora pelo X Factor. Ela é uma das... A Cheryl subornou. Subornou o Simon. Não só do X Factor. Não só do X Factor, de todo... Olha, quando qualquer Got Talent do mundo fizer dinheiro, tá dando dinheiro pra Cheryl porque ela era a produtora da Psycho em si, da parte mas de agora entretenimento não mais, do Simon, ou seja... A Psycho faliu. Não, mas a parte de entretenimento, a parte musical... Quem faliu foi a produtora. Tá. Ou gravadora. seja, a Cheryl tá ganhando dinheiro a custas de que ela subornou o Simon pra conseguir tudo isso. E eu lembro... Não tá errada. Não tá errada. Ela que participou da escolha dos jurados. Eu lembro que teve polêmica ali quando ela voltou, que entrou o Nick Grimshaw e foi basicamente ela voltou, foi com o Luiz e com a Mel B, a primeira temporada que ela voltou. Ela voltou com o Luiz e com a Mel B, né? Verdade. E aí depois entrou o Nick, mas assim, parte porque a Cheryl também não estava muito bem com o Luiz e tal, e ele saiu, e depois, enfim, ele voltou de novo.
Ela, depois que teve essa polêmica toda, ela ganhou um poder no X Factor enorme, que a Nicole nem sonha. Vocês lembram Não, mas eu acho interessante isso. Posso voltar a falar do caso? Eu acho assim, eu lembro quando aconteceu também, eu lembro, para mim é um dos maiores, porque não fazia o menor sentido. Como que acontece, tipo, o quão ruim que foi, não pode ter sido tão ruim. Não pode ter sido tão ruim assim, exatamente. Alguma coisa aconteceu. Você aposta tanto numa pessoa, porque o Simon apostou, eu lembro das entrevistas, ele falando que ia ser uma coisa, assim, a entrada da Cheryl nos Estados Unidos, ele ia porque ele confiava na química dos dois, gente. E os dois realmente tinham uma química de painel que era ótima. Eu acho que aconteceu algum rolo ali, pensando no painel também, que a Paula já era esse papel. Exatamente. E, assim, é verdade. Tava a Paula. E quem quiser ouvir mais a gente reclamando do X Factor USA, que a gente falou de tudo que deu errado lá, o episódio 99, a gente desceu a lenha no Simon de um jeito que um jeito convidado especial e tudo. A Cheryl não foi a única polêmica dela, essa demissão. Depois ela casou com 2 semanas de namoro, sei lá quanto tempo, virou Cheryl Fernandes Versini. Nossa. Virou, agora eu não sei qual é o sobrenome dela, virou Cheryl Payne, Tweed, né? Eu acho, sei lá. Eu acho que é Tweed. Ela não tá com o Liam, mas não, o Liam já tem outra noiva. Não, Que atualiza. A criança nasceu, eles acabaram o casamento. Nossa, mas eu lembro da época que a Cheryl tava casada com o Fernandes Versini. Meu Deus, como a mulher tava magra, sofrendo horrores. E isso foi uma polêmica também. Porque foi na temporada do Nick Grimshaw que ela foi... Não? Ela tava extremamente magra, com cabelo curto. Dava pra ver os ossinhos do peito, assim, do tórax. E eu lembro que todo mundo falou sobre anorexia e tudo mais. E na verdade ela só tava sofrendo. Porque acho que o marido dela falava francês e ela inglês e ninguém se entendia. O que eu acho mais maravilhosa disso, e uma notícia que eu mais lembro, é quando falam que isso é uma notícia que aquele apresentador que fica narrando os jurados quando entra não estava conseguindo pronunciar Fernandes Versini, sabe? Eu digo... Cheryl Fernandes Versini. Eu lembro disso, era muito engraçado. Era Fernandes Versini. Era difícil. E outra polêmica também é que ela namorou, casou, teve um filho com um participante do X Factor bem mais novo que ela, do participante do One Direction, que é o Liam. Ela quando tinha 14 anos. Exatamente. Enfim. O mundo capota, né, gente? Vamos lá. Mas você não achou seu amor, ele apenas mas não eu nasceu não ainda. julgo a Cheryl não, tá, galera? Vamos lá. Não, gente, não. enfim. Gente, e é o Liam, né? Depois também uma outra polêmica da Cheryl, logo depois que ela pegou malária em 2010, teve a eliminação da Gamu no X Factor. Deixa eu contar um pouquinho da história. A Gamu foi uma participante que era de algum outro país, eu não lembro de qual país que ela era, da África, e ela foi fazer a audição no X Factor, todo mundo ficou encantado por ela, ela era das girls, ela ganhou um hype imenso em cima dela. Aí chegou na Judges House, a Cheryl cortou ela para levar a Cher sem voz pro live show. Calma, vamos falar aqui. Cortou justamente. Não foi justo. Pra mim, eu não levaria a Gamu. Eu concordo, mas... Eu levaria a Gamu no lugar da insuportável Katie Weissel, que não eu fez levaria a Gamu no nada lugar da Tracy, cara. Gente, mas a Cheryl ali... Que não, saindo do podcast. Mas a Cheryl ali resolveu chutar o pau da barraca total, né? Porque assim, deixa o Tony continuar a história, porque senão a gente vai falar em cima, né? Então, aí ela eliminou a Gamu, passou a Kate, a Cher, a Tracy e mais uma que eu esqueci. Que, né, pra você ver. A Rebeca. A Rebeca, meu Deus, Antônio. A vice-campeã, Antônio. Eu cancelado. Chamei até de Antônio, né? Pra cancelar total. Continua, Tati, fui cancelado. E aí, só que né, o X Factor era o quê? Composto por 3 pessoas de cada categoria. Então, primeiramente, a Cheryl passou a Rebecca, a Kate e a Cher. E aí, eu acho que o Simon, na tentativa de consertar a merda que a Cheryl teria feito de não ter passado a Gamu, o Simon falou assim, todo mundo ganhou um wild card, então chama mais alguém. Pô,
logicamente, se tava todo mundo revoltado, quem a Cheryl deveria chamar, né? A Gamu. Quem a Cheryl chamou? Que não faz o menor sentido. A Tracy. Então, assim, a Cheryl realmente, ela não tava afim, ela quis chutar o pau da barraca, ela não queria a Gamu, e é isso. E aí depois, e ela conta que a Gamu foi portada, né? Não teve isso. Então, teve um lance que a Gamu, ela tava num tipo de visto, ela tinha que preencher um outro documento para fazer um outro visto lá para participar, e ela preencheu errado, aí acabou sendo deportada, um negócio assim. No fim das contas, assim, pode ser que nem que a Cheryl tenha escolhido passar a Tracy. A Gamu já pode ter sido deportada e entre as opções que sobraram para Cheryl, ela chamou a Tracy. Mas a gente vai saber disso? Nunca. Eu acho que o problema nem foi na Judge House, o problema foi para trabalhar, assim, né? Para ser empregada do programa, se ela não contrato, acho que ela não podia. Pode ser, mas eu acho que pode ter sido o fato dela, se ela saísse do UK, ela não ia conseguir voltar. Não, mas ela foi pra Judge House, não foi? Ela foi eliminada. Ela foi eliminada. Ah, ela foi, é verdade, ela foi. Ela foi sim. Nossa, nem lembrava disso, é verdade, ela foi pra Judge House. Tem um vídeo dela, eu lembro que da crueldade que eles fizeram, colocaram a Cher sem voz ali chorando como uma maluca desesperada e a Gamu chorando também, crente que ia passar, e aí no fim das contas eles eliminam a Cheryl dar elimina minha a Gamu. perspectiva aqui. Eu fiquei puta pra caralho, porque eu queria a Gamu passando, eu odiava a Katie, eu queria a Gamu passando, porque eu não suportava, eu entendia a Cher passar, eu defendia a Cher passar. Mesmo ela tendo sido uma bosta nas Nossa, foi verdade. E era um tipo de polêmica que a gente sabe que o X Factor gosta, uma pessoa que às vezes não vai tão bem, sabe? Foi bem antes. Eu não entendia, mas a Katie não, a Katie sempre foi péssima, a Katie não dava. E eu fiquei revoltada, eu xinguei muito a Cheryl nesse dia. Nossa, eu não xinguei não. Eu acho que eu me apaixonei pela Cheryl nesse dia. E podemos salientar também que problemas com visto não sempre acontecem, porque tem muito participante estrangeiro que já longe no X Factor, ou seja, tem que estar, se tiver bem resolvido, consegue durar no programa, que o Dalton até venceu. Então, não tem problema. Mas aí depende do país também. Claramente, as Filipinas não têm o menor problema de visto, né? Mas... Todo ano tem um 5. Todo ano. Mas aí depende também. Praticamente uma praga. A gente não vai saber, mas... Fica aí para vocês pensarem e imaginarem. A minha versão é de que a Cheryl realmente não queria e é isso. A gente promete que no dia que a Gamu aprender a falar português, a gente fala um podcast com ela na versão dela. Mas enquanto isso, a gente não sabe mais nada. Gente, vamos então para a última polêmica desse podcast. Talvez uma das maiores do X Factor, que foi a Natália Kills e o marido no X Factor Nova Zelândia. Você pensa, nossa, X Factor Nova Zelândia ninguém nem viu, né? Mas todo mundo conhece a polêmica. Que a Natália Kills começou a falar que um participante estava imitando o marido dela, que ele não era original, e começou a falar muito mal do menino, passando dos limites. Mas é que o discurso dela é perfeito. Mas vamos lá, gerou cancelamento. Natália Kills nunca fez nada de errado. Olha esse Valdo. E, pera aí, gente, deixa eu terminar. Gerou cancelamento dela em 2015, ela foi expulsa do programa com o marido, que também era jurado. Entrou a neta Best Trade pra terminar a temporada. Nossa, foi um momento de tamanho, eu não consigo nem dimensionar a alegria que eu senti nessa época. E a Natalie venceu ainda, né? Exatamente, porque ela é perfeita, né? Óbvio. Mas a treta da Natália Kills foi uma tretona que repercutiu em todo lugar, até Sônia Abrão, gente, deve ter falado. Então, não, deu meme, a internet toda falando sobre Natália isso. Kills na internet, e é a primeira coisa que aparece, Inclusive tem o vídeo do Anderson Vieira que aparece aqui. Fomos justos com o cancelamento de Natália Kills. Eu digo. Eu acho que fomos, mas enfim. Entretenimento puro. Vamos sim, mas tudo bem. Acho que a Natália Kills se empolgou ali no comentário e aí deixou o amor falar mais alto e acabou. Cara, o comentário dela é muito engraçado. Qual é o comentário dela? Que ela fala é porque ela se envolve muito. Ela se envolve muito, né? Ela vai fundo, assim. Tipo, o marido dela, cara. Eu vou pesquisar o comentário aqui, peraí. Você é motivo de risos, é brega e é nojento. Eu acho uma grande atrocidade artística e me sinto constrangida por estar sentada aqui. Você é como Norman Bates, personagem do filme Psicose, vestido pela mãe dele, só que mais assustador. Meu Deus,
Emocionou total, que isso? Eu não O precisava pior disso, era é só que o falar cara que ele era era sem péssimo. graça. O No cara era style. Pronto, péssimo, acabou. horrível. Mas ele Hã? pegou muito pesado. O cara era Aham. muito ruim. Não, o cara era Muito ruim. muito ruim, ele era bobão, assim, tipo, sem personalidade nenhuma e tal. Eu entendo o que a Natália quis dizer, mas Mas ela ela passou disse do limite. de forma completamente errada. Depois disso, o Rich me demite da bancada. Mas ela falou isso da forma completa. Existem jeitos e jeitos de falar alguma coisa. E Exatamente. assim, Ela surtou. ela surtou, exatamente. Mas eu agradeço muito ao surto dela, porque esse X Factor Nova Zelândia foi um X Factor que foi muito legal. Natalie Bassingthwaighte entrou e ela foi divertidíssima durante esse X Factor. Ela ganhou e ainda cantou com um dos jurados. Ou seja, eu que nunca tinha visto Natalie Bassingthwaighte cantar ao vivo na vida, eu ainda tive a oportunidade de ver isso. Então, assim, muito obrigada, Natalie Pills. Eu me lembro de quando acordei no dia, tava todo mundo no grupo, muitos posts. Eu digo, gente, o X Factor Nova Zelândia tinha um nicho pequeno de fãs, mas naquele dia o post tava nível o quê? Eu falei, gente, o que aconteceu? Alguém morreu ao vivo? Sabe? Porque. E quando ela começa. E era E sempre quando ela de começa manhã, naquela né? fala que a Essas Nath coisas de falou, Nova eu estou Zelândia. enojada dentro daqui. Eu digo, gente, teve que expor tudo. A gente aconteceu o que nos bastidores, que a Natália Arcuz vai expor agora pra todo mundo. Aí ela fala, você vem aqui, imita meu marido. Gente, procure no YouTube, Natália Arcuz humilha participante. Pode botar com time português, porque tem legenda. Tem tudo. Qualquer ideia a gente vai até o E dublado. sabe que eu lembro a campanha desse ano do X Factor Nova Zelândia, eles pegaram os jurados do X Factor Austrália e colocaram eles para falar nomes de cidades da Nova Zelândia. E eram nomes muito engraçados. E, tipo assim, era meio debochado. Então, tipo, tinha a Natalie Bassingthwaighte rindo a beça de um nome de uma cidade. Tinha o Ronan, tinha a Dani Minogue. E na época que isso saiu, eu lembro que a gente achou engraçado, todo mundo ficou feliz da vida e tal, não sei o quê, e seguiu a vida. Nunca pensou que, tipo, a Natalie ou algum outro jurado ia assumir. E aí, na época que chamaram a Natalie pra entrar, nossa, foi muito bom, cara, sério. Momentos de glória que o X Factor me deu. Outra coisa que é incrível dessa obra de arte é a reação da mentora, que é a moça do All Saints, Melanie. como é o nome? Essa Melanie. Nossa, ela fica Embaixo bacana. Ela fica sem reação. Ela nem sabe o que falar. E o menino fica sem reação também, né? Eu fico com pena dele, coitado. Ele era muito ruim, mas não merecia isso não. E ele era tão ruim que nem isso fez o suficiente para ele poder ganhar depois, né? Eu lembro que também essa bancada do X Factor Nova Zelândia era meio que dividida, assim. Era a Melanie com um cara, que eu não vou lembrar o nome dele. É o Stan. Eles eram muito amigos. E a Natália e o marido, né? Obviamente, muita intimidade juntos. E eles ficavam meio que um contra o outro, assim, né? E aí, depois que eles saíram, a bancada deu uma equilibrada. Mas foi muito, gente, rendeu muito. Rendeu Enfim, até um post no site que Zelândia. fez, que eu fiz, era tipo 7 opções de empregos para a Natália Kiel, sabe? Foi muito. Rendeu muito. Acho que é um escândalo nível mundial do X Factor. Eu ainda vejo gente usando esse GIF. Eu vejo sou fã gente dela usando esse GIF, até exatamente. hoje. Ela é o selo, você não deveria cantar, do que a gente usa no site, gente. A gente eternizou. A gente eternizou a Natália Kiel. Verdade. Tudo. E hoje ela trocou de nome, não sei o que está fazendo. Eu também não sei. Um beijo, Natália Kiel. Vem gravar com a gente, Natália Kiel. Chama ela, Natália Kiel, o marido dela, contando a versão deles do X Factor pra gente há algum ano, gente. Lenda. A gente tem que gravar com a Natália aqui os melhores insultos do X Factor. Nossa, Natália Kiel e Mel B, então, né? Sim, seria bom. A Mel B também junto, então, porque Mel B também é ótima e ainda metralhar um participante. Mel B tem uns que são fantásticos, né, cara? Bom, gente, as nossas polêmicas, né, que nós selecionamos, mas com certeza tem muito mais, só que quem sabe a gente não faz uma parte 2 desse podcast. Eu quero agradecer a todo mundo pela presença, agradecer quem fez. E por pode favor, falar. Pesquisem no Google. É a minha audição do X Factor favorita de todos os tempos. Tem 30 milhões de views. É simplesmente perfeita. Acabei de lembrar o que é, gente. Pesquisem, por favor. Por favor. É perfeita, sem defeitos. Foi assunto no UK a semana toda quando passou. E, pra mim, é um dos top momentos do X Factor. A Belisa. Na verdade, tem Belisa, gente. Pesquisem, vale a pena. Se vocês quiserem um episódio só sobre isso, coloca no comentário.
Bota bastante, Gabi fluda Lima. bastante, Não, fluda porque bastante. a Fazenda a gente vai fez fazer porque a Fazenda só saiu gente das tumbas pra pedir pra gente fazer da Fazenda na época, viu? Porque tem só muita gente. Mas a Belícias foi a primeira. Ela foi Deixa top o 5 like, do compartilha. CQC da Band, gente. Eu me lembro que essa audição foi para lá. No top 5 do CQC. Nossa, pra você Essa ver. audição Não é é só tudo as audições demais tristes que viram perfeito. viral, não. É um Eu amo momento essa incrível. audição. Essa Por audição favor, é assistam. entretenimento níveis estratosféricos. Vamos no A YouTube, Bia- vamos para no YouTube como essas duas grandes amigas de infância vão fazer audições, mas vocês não sabem o que aconteceu. Vou botar assim agora, legenda. É. É, bem isso. Sem Pô, spoiler, gente, sem spoiler. obrigado por ouvir nosso podcast toda semana. São 100 episódios, já é bastante tempo que a gente faz isso, sem ganhar nada por isso. A gente só se diverte mesmo falando mal do Simon e falando de reality shows por aí. O ódio a Simon me move, que lindo. Que lindo. Hoje, Um grupo que se une pra falar mal do Simon de 15 em 15 dias. hoje estamos, né, em família e só as pessoas do nosso podcast mesmo. Mas em breve teremos aí mais convidados, com certeza. Então, obrigado a todo mundo que ouviu a gente até hoje. Gente, quer dar um tchau aí, especial, alguma coisa? Quero agradecer por todo mundo ter ouvido. Na época que o Rich me chamou para fazer o podcast, eu aceitei, porque eu sabia que eu estaria falando sobre um programa que eu gosto com amigos meus, mas a gente ficou muito surpreendido com a audiência, com os comentários. Então, assim, quero agradecer todo mundo de verdade. Quando a gente faz o podcast, a gente realmente faz pensando em conversar, em se divertir. Então, assim, muito obrigada pela audiência. Espero que vocês gostem e fiquem com a gente aí, sei lá, de repente por mais 5 anos. Vida longa, Extra Podcast. Eu adoro fazer o Extra desde o começo, porque eu finalmente encontrei um fim para todo o meu conhecimento acumulado de reality shows trash e de X Factor. São muitos anos assistindo, eu me divirto muito falando de X Factor, American Idol, cara, a única razão para eu ainda assistir American Idol e todos The Search agora que a gente está assistindo, eu me divirto demais, eu adoro conversar, assim, é muito agradável e eu até escuto às vezes. Eu tô a fim de até escutar o de racismo de novo, foi muito bom. E sempre um prazer e espero que vocês curtam e escutem. A gente tem outras ideias para os próximos episódios. Deixa eu falar mais uma coisa. Também quero agradecer aos meus amigos de bancada. É sempre muito agradável, muito legal conversar com vocês. E é isso, né? Durante 5 anos a gente consolidou uma amizade que a gente já tinha, mas que com certeza aumentou muito por causa das nossas conversas sobre o podcast, sobre conversar sobre o que a gente vai falar na próxima semana, na época em que a gente só fazia podcast sobre X Factor, quando a gente fazia roteiro. Quero fazer um elogio especial ao Tonho, porque eu lembro que há 5 anos atrás, quando a gente começou, o Tonho quase não falava, ele tinha uma voz super baixa, era super tímido e envergonhado, e hoje ele está aqui apresentando todos os programas. Então, assim, a sua evolução é uma coisa incrível e eu fico muito orgulhosa de ver. Tá vendo? E é isso. Toda pessoa que é mais quietinha puxa Meu tapete Deus, todo eu vou mundo. chorar. Começou Laura apresentando, eu apresentei alguns, aí o Tonho chegou, soltou eu. Eu apresentei Tá vendo? um podcast. O Eu fiquei Tonho, muito nervosa para apresentar. Eu fiquei treinando a Olha o semana comentário, inteira. a comparação que eu vou fazer, o Tonho vai adorar. Tonho é nossa Nicole Scherzinger, gente. Olha, sabe o como... Meu Deus. Eu não sei. Tonho pega o microfone do outro e começa a cantar. É verdade, ele Não, mas pegou o microfone. é bom, gente. Eu adoro mesmo. gravar o Extra Podcast, é muito bom. Ver mais 100. Gente, ano que vem, não se preocupe, quem vai chegar no número 200, eu acho que uma rapidez tão grande, porque ano que vem até do BBB a gente vai falar semanalmente. Então, uma coisa, eu queria falar, ainda bem que a gente tem 2 advogados no podcast, porque os processos uma hora vai vir. De tanto a gente falar mal do reality show, uma hora algum participante vai chegar e vai dizer... Graças a Deus. Não, mas vai ter... Que vem o patrocínio junto com o processo, pelo amor de Deus, né, gente? Alguém uma hora vai falar em júri de difamação, tenho certeza, mas estamos prontos, né, Antônio? Não, Tamo uma mesmo. hora Tati, quem sabe, tá no BBB de influências ano que vem, então a gente vai aparecer por lá pra exaltar. Mas não, gente, continua ouvindo a gente, rede social, todo canto, comentando. E a gente tá sempre falando de reality show. Porque é bom, gente, como a gente tem uma bagagem de reality show que a gente tem que botar pro mundo. Porque às vezes tem coisas que acontecem em reality show que a gente já sabe que vai acontecer, porque já é gato escaldado, já presenciou muita coisa. Que a gente vê até aquelas revoltas de reality show, como a gente vê o povo reclamando. Não sei porque fulano foi eliminado. Aí a gente tava na cara, olha, semana passada eles estavam fazendo isso, retrasada fizeram aquilo. Então, acho é um bom arquivo nosso de procurar
Pra quem quiser, a gente tem comentando até a temporada X Factor, quem quiser ouvir, mas escutem esses mais É, recentes. na que tem época Big que a Brother, gente a Fazenda, comentava RB, direto. tem tudo. Tem tudo. Porque edição de reality show é muito previsível, sempre vai acontecer a mesma coisa. Não adianta, ano após ano, entre a mesma coisa. Eu só queria falar que eu sou muito amigo dos meninos aqui. Eu conheço o Rich, por exemplo, e o Antônio desde 2010. Então, assim, eu sempre ouvi o podcast desde 2015, quando eles começaram. E agora, esse ano, que eu tive a oportunidade de estar, né, como convidado, e é incrível estar aqui pela terceira vez, espero estar a quarta, a quinta, a sexta, Estará, com certeza. sempre que me chamarem, que é um prazer estar aqui no meio de tanta gente querida, falando sobre coisas que a gente adora, e falar mais do Simon, como sempre. Exatamente. Elogiando E deixar no Natália podcast sempre, registrado não que eu fez ainda vou nada de conhecer. errado. E deixar registrado no podcast que eu não vou ter que conhecer Tati e Laura, que é o único podcast que eu É não vejo pessoalmente verdade, ainda. o Rich ainda não veio ao Rio de Janeiro. Mas a gente também pode ir até o Rich, né? Se a montanha não Não, vai até Maomé. mas não é uma montanha agora que tá na frente, né? É um coronga que tá na frente, então não é difícil. Agora Não é a uma gente tem uma montanhazinha que situação tá aí, um não. pouco mais delicada para lidar. Mas enfim, é isso, gente. É isso. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau. Até. Tchau. Tchau.